Cássio, a gente acabou de falar do Fortaleza, que se aproximou do Sport. Parece mais próximo de se tornar um time que caminha para o rebaixamento do que um time que luta pela permanência. A gente tratou o Fortaleza como o maior perdedor da rodada, porque o Sport já é um perdedor tão absoluto que nem conta tanto, que a gente nem coloca na conta. O Fortaleza saiu com dano gravíssimo da rodada. Passou a ficar 7 pontos abaixo do 16º, 8 para poder ultrapassar o 16º. O Sport foi para 12. E eu não vi em lugar algum, Cássio, talvez tenha passado despercebido, que a derrota para o Vasco recolocou o Sport naquela condição de ser o pior time de toda a história da Série A. Passou umas 4, 5 rodadas Acho que passou longe batido daquele isso. número. Eu não vi ninguém postando. O Sport, depois de 20 jogos, volta a ser o pior time da história da Série A, com 20 partidas disputadas. A Chape tinha os mesmos 10 pontos, também uma vitória, mas um saldo de menos 15. O Sport tem um saldo de menos 19, tá? Náutico, América, Mineiro e América do Natal são outras equipes que também tinham 10 pontos nesse momento, mas todos com mais de uma vitória. Náutico e América Mineiro tinham duas, o Náutico de 13, o América Mineiro de 23 e o América do Natal tinha 3 vitórias, né, em 2007. Ou seja, Cássio, a vergonha absoluta volta, tá, para o esporte. E eu estou atendendo aqui também, Cássio, um pedido que eu recebi no Twitter de um perfil chamado Cabuloso. E ele falou o seguinte: criei nos programas sobre o esporte uma página para a gente sempre dizer o nome de quem faz o esporte. Porque às vezes a gente cita gestão. Eu vou montar essa página ainda, mas já atendendo ao pedido, eu trouxe aqui nessa tela, tá? Tiago Gasparino, executivo de futebol. Henrique Ambrogini, diretor de futebol, os dois remunerados. Yuri Romão, presidente do clube. Rafael Campos, vice-presidente do clube. E Paulo André, que eu vou começar a colocar nessa conta. Não é o consultor, não é o cara que indica os gerentes, que indica jogadores, que vai mudar processos. Veja só. O pior time da história Mudar tem que ir para processos conta. é uma É o expressão. termo que o esporte usou. É o termo que o esporte É uma usou. expressão para exalar Já, profissionalismo. já. Mudar Essa foto é do processos. Recife. Não sei se veio uma segunda vez, mas uma primeira veio. Então, é começar a colocar na conta dele também. Porque tá trazendo jogador. Tá trazendo jogador. Pedro Augusto é um jogador do mesmo grupo que agenciava Paulo André. Tá? Então, assim, se ele indica executivo, se ele indica reforço, se ele vem para mudar processo do clube, ele tem que entrar nessa conta também. Do rebaixamento, da campanha vexatória. E Guilherme Falcão, que não está mais, também faz parte dessa conta. Tá? Faz mais do que Quando a Paulo gente, André, inclusive, né? Só para ser justo. quando a Né? gente fizer a arte oficial, hoje só foi uma composição, o nome de Guilherme Falcão e a foto dele estará presente. Eu quero dizer que eu gostei da sugestão e que a partir de agora o pós-jogo do esporte vai ter sempre a descrição de quem faz a gestão do clube, seja no executivo, Yuri Romão e Rafael Campos, seja relacionado diretamente ao futebol, nesse momento, Ambrogini, Gasparino e Paulo André. Cássio. Vergonha estabelecida novamente. 400 times. 400. Você ser o pior de 400. E não tendo a pior condição desses 400, né? Porque poderia, é o pior dos 400, mas também devia tudo, não botou R$1, tinha uma série. Não. 58 milhões de reforços, em direitos econômicos, em reforço, na verdade, até mais do que isso, em direitos econômicos, porque Sérgio Oliveira não está nessa conta, Pacência não está nessa conta, o próprio Lucas Lima não está nessa conta, eram jogadores livres
Acho que recebe luvas que tem um volume de investimento grande, mas não na compra de direitos econômicos, né? E assim, a gente é até um pouco repetitivo falar isso tudo, mas que a gente traz esse ponto. Mas esse esporte ele tende a ser repetitivo até o fim do campeonato. Ele vai ser um time repetitivo. A gente vai ficar vendo aqui, ó, o quanto essa campanha vai ser a pior da história. Nesse momento, tipo, é porque a Chapecoense ela tem 10 pontos, ela estaciona muito. Esse Náutico tem 10, ele vai dobrar a campanha dele ainda, vai bater em 20. Mas a Chapecoense ela vai chegar só em 15, né? Ou seja, nos 18 jogos ela vai fazer 5 pontos. Será que o Sport passa pelo menos a Chapecoense para fazer mais do que 15 pontos ao final da competição e não ser realmente a pior da história? E a segunda pior é a do América de Natal, que é a pior do Nordeste, 17 pontos. E o Náutico tem 20 e a pior de Pernambuco. Eu sempre faço nessa escala. A escala do Sport é tentar não ser a pior, ou seja, fazer 16. Tentar não ser a pior do Nordeste, fazer 18. Tentar não ser a pior de Pernambuco, fazer 21. E tentar não ser a pior do próprio Sport, fazer 32. E a gente já fez até um vídeo sobre isso. A gente acha que o teto talvez seja disputar ali para não ser a pior de Pernambuco. Mas querendo ou não, tem que fazer 11 pontos ainda. O time tem 10. Ele vai ter que fazer 11 pontos, faltando 18 jogos, só que ele fez 10 nos outros 20. Assim, o vexame vai sendo encaminhado e tem os outros vexames. Aquele que acabou com a vitória do Grêmio, que passa 19 partidas sem ganhar um jogo. O que está em vigor agora, que são 13 partidas sem ganhar na Ilha do Retiro. No estádio tem 2.334 jogos do Sport. O estádio tem muito mais jogos que isso, porque o Santa Cruz jogava lá, o Náutico jogava lá, enfim, América. Mas do Sport são 2.334 jogos desde 37. E todos esses jogos na era do profissionalismo, o profissionalismo em Pernambuco começa em 1937. E o time nunca tinha passado tanto tempo, porque é normal, você está jogando em casa, você tem a sua força, o Sport conseguiu ter 13 jogos, e você olha a tabela e está difícil de quebrar. E aí, inclusive, se esse jogo com o Flamengo for para a Arena Pernambuco, vão ficar duas estatísticas, que seriam, uma será jogos como mandante, de repente, supondo que não ganhe do Flamengo, que parece óbvio. Aí seriam 14 jogos como mandante, sendo 13 na ilha e 1 na Arena. Mas, obviamente, não alimentaria o dado sobre a Ilha do Retiro. Esse dado de 13 jogos são realmente jogando na ilha, o time nunca tinha passado tanto tempo. E como mandante também não, só que como mandante tende a aumentar se for jogar na Arena com o Flamengo, né? E não surpreender. Quando ganhou do Grêmio, Fred, isso a gente até falei contigo, não sei se eu falei isso contigo na live ou se falei lá quando a gente estava assistindo o jogo, eu vi o jogo ontem na ilha. Quando ganhou do Grêmio, todo mundo deu entrevista. Porque aquela pro Ibolada foi Gasparini ou Ambrogini? Agora confesso que eu confundo os dois, Cássio. Eu vou começar a prestar mais atenção neles agora. Se a galera me ajudar aqui, por favor, mas um dos dois que falou aquela de que do 2-0, que foi aquela entrevista clássica, nem foi depois do Grêmio, mas depois do 2-0 lá que sofre contra o Santos, não aconteceria mais, ia acontecer contra o São Paulo. Mas enfim, todo mundo, Rafael Campos, Yuri Romão, todo mundo deu entrevista na semana da vitória do Grêmio, absolutamente normal. Mas assim, eles fizeram o que outros tantos dirigentes fazem, assim, na hora do bem bom, vai lá, bem bom com uma vitória, mas vai lá e fala. Aí a coisa começa a desandar e as pessoas começam a não falar de novo. Assim, é um padrão, é impressionante. Eu consigo, acho até feio, assim, na verdade, assim, porque é tão escancarado assim, que na hora que o momento deu uma luz ali, aí já tem entrevista, aí fala, não sei o que, aí perdeu, aí pronto, aí obviamente volta todo mundo ali para uma redoma, para tentar melhorar, para tentar se enclausurar em busca de alguma recuperação, mas que dificilmente virá. Porque um time que está no limite, que joga no limite, não pode cometer a quantidade de erros que o Sport comete. O elenco é muito curto, muito limitado tecnicamente. Não vai fazer mais, a janela vai fechar agora, não tem que gastar dinheiro. O time tem 10 pontos, realmente o Sport não tem que gastar os tubos agora e montar o time, não tem que gastar. Ou seja, é esse time que é limitado e vai. O único reforço foi Luan Cândido, né? Lateral esquerdo, que faltou inclusive no jogo contra o Vasco. Isso. E vai ser disso aí para frente. Não tem muito o que mudar. Assim, o que pode fazer a grande missão vai ser a seguinte:
Daniel Paulista vai conseguir sustentar. Por exemplo, Lattes falou ali, na hora que a gente estava no bloco do Fortaleza, de que o Sport é fraco, mas não parece jogar sem alma. A crítica dele era em relação ao Fortaleza, que o Fortaleza parece jogar meio desalmado. E o Sport ainda parece que não joga dessa forma. É ruim, é limitado, mas tem uma entrega ali. Mas com 10 pontos na classificação, tão distante de qualquer devaneio de evitar um rebaixamento, com os objetivos, sendo objetivos puramente históricos para o torcedor, mas não sei se para os jogadores ou se os caras compram, meu irmão, não vamos passar o Náutico para não ser a pior campeão em Pernambuco, não faço a menor ideia que alguém dentro do elenco ali compre essa ideia. O clube compra, a torcida compra, não sei se o time compra. Quantos jogos o Daniel Paulista vai sustentar para que esse time do Sport não vire também um time desalmado? Porque, limitado já é, problemático já é. Na hora que se virar desalmado, aí vai vir. Aí, meu irmão, eu já disse, todo o programa eu falo aqui. Ainda tem campeonato demais. Ainda. Isso é assustador. Isso é assustador, porque a gente não está falando do campeonato que acaba daqui a 15 dias. Tá mal, caiu, beleza, mas acaba 15 dias, faltam 3, 4. Não, meu, faltam 18. E essas 18 rodadas, claro que tem algum iludido, são 18. Faltam 54 pontos. Não, mano. Tem que ter uma vitória em 20 jogos, assim. Repito, mesma coisa que eu disse ontem. Se o Sport fizer um milagre de abrir o Oceano Atlântico e chegar na África caminhando, pronto, aí um milagre desse tamanho, aí o Sport escapa. Tirando isso, não vai acontecer. E tendo a quantidade de jogos que o time ainda tem a disputar dessa forma, se perder esse fiozinho do empenho, Fred, assim, aí vai ser muito pau na cabeça. Cássio, eu acho que essa é a chave. Para entender o que vai acontecer daqui para frente. Quanto esse time ainda pode apanhar, né? Se vai haver uma luta natural do jogador enquanto profissional pensando nele mesmo. Não é pensando na história do esporte, não. É uma soma de vários, cada um por si. Porque, queira ou não, 18 jogos de Série A é uma vitrine e uma valorização para todos que têm essa oportunidade. O quanto o Derek já se valorizou? O quanto o Gabriel goleiro recuperou parte do seu prestígio que estava apagado com a reserva do Vitória? O quanto o Matheus Alexandre já se viabilizou de novo para o mercado? O que pode acontecer com a Têcio? Tá? Ramon, por exemplo, já se torna um cara hoje elogiado, aprovado pelo torcedor do esporte. E já tinha até contrato para o ano que vem. Então, Cássio, eu acho que o cada um por si, e obviamente o coletivo, é a única forma do cada um por si poder prevalecer, aparecer, é o que pode mover, porque eu realmente não acho que Daniel Paulista, que Gasparino, que Ambrogini, que Yuri conseguem chegar para o elenco e dizer, vamos ter uma missão aqui que é somar 17 pontos. Vamos ter uma missão que é ultrapassar o Fortaleza. Eu acho que nada disso pesa, Cássio. Eu acho que o Sport vai para Bragança jogar pela primeira vez como clube rebaixado. Franco atirador. Não, rebaixado. Esse Sport de Daniel Paulista nunca tinha vestido a alma de um time rebaixado. Agora todo mundo sabe que o Sport está rebaixado. A não ser que vença 5 jogos seguidos. Beleza. Se vencer 5 jogos seguidos, todo mundo retira o que disse. Todo mundo retira. Mas aí que todo mundo retirou o que disse do Mirassol? Todo mundo retira o que disse do Sport, ok. Pronto, mas se vencer... Se o Fortaleza vencer 5, o Minhoca retira o que disse do Fortaleza e a vida é assim agora. O Fortaleza vai vencer 5, o Sport vai vencer 5. Exatamente, o que tem 1 em 20. Se ganhar 5, existe algum indício? Não existe nenhum indício, Fred. Exatamente, é isso que eu falo. Tem que ganhar 5. Mas seria um milagre que eu tô falando. É um milagre se isso acontecer. Exatamente. Então, assim, eu acho, Cássio, que você já foi muito preciso no que pode ser dito nesse momento, tá? Que é
Como será o Sport com a sentença do rebaixamento assinada? Como será? Vai ser um time como foi o exemplo de Lucas Lima, que foi pro sacrifício, lesionado, enfrentar o Vasco. Será que ele iria pro sacrifício se fosse o jogo contra o Red Bull? Agora, já que o rebaixamento está sentenciado? Talvez nem o próprio esporte, nem a própria comissão técnica exigisse isso dele. Ou vai ser o Sport, Solicitasse. vai ser o Sport Lucas Lima ou vai ser o Sport Rafael Thierry? Que não aceita jogar de máscara. Que é um cara que raramente joga no sacrifício. Ou no sacrifício extremo, já que parece ser um jogador que joga eternamente no sacrifício. Tinha o problema da face, o Sport conseguiu a máscara e ele não foi pro jogo. Tá? E aí tem contrato renovado. Faz isso com o Sport há anos e o Sport renova o contrato sem que o cara nem tivesse mostrado regularidade na Série A. Eu não sou contra renovar o contrato de Rafael Thierry, não. Mas pra que renovar depois do primeiro jogo dele? Não pode esperar ele provar que é saudável em 10, 12, 15 partidas, não. Já renova logo. Aí já ele passa 3 meses fora de novo. A gente trouxe aqui no dia que renovou um gráfico. Mais de 40% de jogos ausentes, pô. Você renova esse jogador. Vamos saber o que é que vem pela frente, tá? O que esperar do esporte aí, agora que a sentença tá Para dada. quem não viu o programa ontem, não tem tábua de salvação, mas não, viu? Nem autópsia, Cássio. Nem autópsia. Tá? Aí a partir de agora, o time que faça alguma coisa, se quiser, volta para o Milagre. Não, acabou a tábua de salvação. Cauê usou uma frase, Fred, muito boa, que eu disse, pô, isso aí definiu bem. O destino agora é saber se é caixão aberto ou caixão fechado. Caixão aberto é com um pouco de dignidade, mais ou menos as metas que Cássio colocou, 20 e poucos pontos. Agora, se vem com 14, 15, é caixão fechado. Exatamente. Veja, perfeito. Se conseguir, porque tem um certo esforço aí. Se conseguir ser pior do que a Chapecoense de 21, assim, não é caixão fechado não, meu irmão. É cinza só. Esse gráfico só mostra que a reação pós parada para o Mundial, ela foi do nada ao lugar nenhum, tá? O Sport estava a 12 pontos, voltou aos 12 pontos. Remou. Ou melhor, tentou remar, né? Pioca falou algo muito correto ali quando ele estava comparando o Fortaleza e Sport. O Sport, pelo menos, teve iminência de vencer mais jogos. Colocou 2-0 no Santos, colocou 2-0 no São Paulo. Sentiu ali vitórias escorrerem pelas mãos. E, ao perder esses pontos, está sentenciado como um rebaixado, tá? Então, que fique claro que a reação até aqui foi só uma reação moral e que esses 3 jogos sem vencer, empate com o São Paulo, derrota para o Palmeiras, derrota para o Vasco, deixa o Sport no mais profundo E no fim, buraco meu irmão, novo, aqueles tá? 2 empates na ilha ali contra Santos foram mais danosos que essa derrota para o Vasco. Eu acho que todos foram iguais aí. Mas ali o do Vasco, no fim das contas, em nenhum momento tava vencendo. Ali, Zero. um leva empate aos 43, outro leva aos 46, assim, realmente de forma... foi pro brejo. Só para fechar aqui a parte do esporte, Atos tinha feito a pergunta e
A audiência é qualificada, Atos. Paulo André já foi muitas vezes ao Sport, tá, Atos? É presença relativamente frequente É o mínimo, no né? trabalho do Sport, tá? Eu não sabia, de fato, eu não sabia, não acompanho, né, de perto o treinamento, a rotina, tá?